cotidiano da cartógrafa. Poderia uma mulher construir toda a sua carreira sobre uma mentira e, ainda assim, merecer ser amada? Era o ano de 1887, e a Royal Geographical Society de Londres nunca, em seus 112 anos de existência, havia admitido uma mulher. Esse fato não era apenas uma política. Era arquitetura, entrelaçada na pedra do edifício, nos rituais do salão de palestras, na própria gramática das cartas que seus membros trocavam. E, ainda assim, no outono daquele ano, seu jovem membro mais celebrado havia passado os últimos 4 meses se correspondendo com uma cartógrafa em Viena cujos mapas do interior otomano eram tão precisos, tão luminosamente detalhados, que 3 equipes de expedição distintas haviam solicitado seu trabalho pelo nome. Seu nome, é claro, era o problema. Ela havia assinado cada carta, cada artigo, cada levantamento anotado como e voz. Apenas iniciais. A sociedade assumia, como sempre fazia, que iniciais significavam um homem. A cartógrafa tinha 31 anos, era filha de um topógrafo que a ensinara a ler a topografia antes que pudesse ler frases, e havia se escondido dentro dessas 2 letras por 9 anos. Não por vergonha. Por estratégia. Ela aprenderá cedo que o mundo não levaria seu trabalho a sério se soubesse que suas mãos o haviam desenhado, então tornou-se invisível dentro de seu ofício, e seu ofício tornará-se brilhante o suficiente para viajar sem ela. Um membro da sociedade tinha 34 anos, geógrafo de formação e viajante por compulsão, o segundo filho de uma família de Shropshire que esperava que ele administrasse suas terras e que ficou silenciosamente horrorizada quando ele decidiu, em vez disso, passar seus 20 anos mapeando sistemas fluviais na Anatólia. Ele era conhecido nos corredores da sociedade como rigoroso, exigente com a precisão e constitucionalmente incapaz de aceitar trabalhos nos quais não confiava. Ele havia elogiado voz em uma palestra para seus colegas. Ele havia chamado os mapas de Viena de uma forma de genialidade. Ele chegou a Viena em outubro para encomendar novos trabalhos para uma próxima expedição ao Nilo. Esperava encontrar um erudito. Em vez disso, encontrou-a, em seu estúdio acima de uma relojoaria, cercada por instrumentos de desenho e pilhas de anotações de levantamento, tinta nos dedos e uma expressão no rosto que lhe disse, no espaço de 2 segundos, que ela esperava que aquele encontro desse errado. Ela não planejara enganá-lo pessoalmente. Planejara contar-lhe imediatamente. A havia ensaiado. Mas ele entrou já confiando em voz, já grato, e as palavras que ela havia ensaiado se dissolveram, e ela disse apenas que era sua assistente, gerenciando a correspondência enquanto voz estava viajando. Ela repassaria o pedido. Foi a pior decisão de sua vida, e ela tomou em 3 segundos, e passaria o ano seguinte pagando por isso. Ele voltou na tarde seguinte com perguntas. Veio no dia seguinte com mais. Em uma semana, chegava pelas manhãs com café e um argumento sobre o declive dos rios, e ela lhe respondia com toda a força de tudo o que sabia, que era considerável, e ele a olhava de uma forma como ela nunca havia sido olhada antes. Não com desdém. Com reconhecimento. Era intoxicante e aterrador e já era tarde demais. Em novembro, estavam trabalhando juntos diariamente. Em dezembro, ela havia desenhado 3 mapas preliminares para a expedição enquanto ele observava, fazendo perguntas que ela respondia com as mãos ainda em movimento. Em janeiro, ele lhe disse, em voz baixa, durante um jantar em um café perto da Stefandon, que achava que ela era a pessoa mais notável que encontrara em uma década de viagens. Ele não estava falando com voz. Estava falando com ela. Com a mulher que afirmava ser assistente. E voz, sentada à frente dele com o garfo ainda na mão, sentiu o frio particular de uma mentira que cresceu o bastante para ter sua própria gravidade. Ela tinha medo de algo específico, e tinha esse medo há 9 anos, que seu trabalho, se corretamente atribuído a ela, fosse reclassificado. Não descartado de imediato, talvez, mas discretamente transferido da categoria de contribuição séria para a de realização encantadora, da forma como as pessoas falavam de uma mulher que tocava piano lindamente, como se a beleza fosse o teto do que ela poderia alcançar.
Ela havia criado voz para escapar dessa reclassificação, e agora voz havia se tornado a barreira entre ela e a única pessoa que já havia olhado para seu trabalho e sentido, ela suspeitava, algo próximo do que ela sentia ao produzi-lo. Ele tinha seu próprio medo, que ela ainda não conhecia. Ele havia passado sua carreira recusando-se a permitir que sentimentos pessoais comprometessem o julgamento profissional, porque tinha visto seu pai arruinar 3 relações comerciais por sentimentalismo, e havia decidido, aos 22 anos, que sempre escolheria a correção em vez do conforto. Ele construiu uma reputação com base nisso. Ele tinha orgulho disso. Isso também o tornará solitário de uma forma que ele havia deixado de examinar. Em fevereiro, ela finalmente contou a ele. Não porque tivesse reunido coragem, mas porque o cronograma da expedição havia sido antecipado, porque a sociedade estava solicitando um contrato formal com voz, e porque continuar a ficção exigiria que ela inventasse um homem e o sustentasse por meio de correspondência por mais 8 meses, o que ela não podia fazer. Ela contou a ele em uma tarde de terça-feira, no estúdio, sem preâmbulo, porque já havia aprendido que ele reagia mal a longas introduções. Ela disse que voz era ela. Sempre fora ela. Que cada mapa que ele havia elogiado, cada técnica que ele havia descrito como inovadora, cada levantamento que havia conduzido 3 equipes de expedição com segurança por territórios desconhecidos, havia sido desenhado pela mulher que ele vinha tratando como assistente. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Quando falou, disse que precisava pensar, e foi embora. Ela não teve notícias dele por 9 dias, o que, como descreveria mais tarde a irmã em uma carta, foram os 9 dias mais instrutivos de sua vida, porque durante eles ela descobriu que vinha esperando, sem saber completamente disso, que alguém tivesse a chance de valorizá-la honestamente e escolhesse fazê-lo. Ela havia construído voz para se proteger da rejeição e, ao fazer isso, havia tornado a rejeição real impossível. Ela estava segura e estava sozinha, e confundiu esses 2 estados por quase uma década. Ele, durante esses 9 dias, estava conduzindo um acerto de contas privado próprio. Estava com raiva, depois se envergonhava da raiva, e depois ficava com raiva novamente. Sentia-se enganado. Também, quando se sentou e se obrigou a ser preciso sobre isso, reconheceu que não havia sido enganado em nada que realmente importasse. O trabalho era real. As conversas eram reais. A resposta dele à mente dela havia sido real. O que havia sido enganado era uma suposição que ele carregava sem examiná-la, que voz era um homem, algo que nunca lhe foi dito, apenas inferido, e essa inferência havia sido uma construção dele próprio, erguida sobre a arquitetura de uma sociedade que nunca havia questionado quem tinha permissão para ter um nome. Ele voltou no 10º dia. Fez a ela 3 perguntas sobre o levantamento do Nilo, perguntas técnicas, do tipo que teria feito a voz. Ela respondeu como voz responderia, porque ela era voz, e ele assentiu, e então disse, muito baixinho, que havia conversado com 2 colegas sobre o contrato da expedição e que, se ela estivesse disposta, pretendia submetê-lo com o nome completo dela e informar à sociedade, formalmente, quem havia produzido os mapas de Viena. Ela perguntou o que ele achava que aconteceria. Ele disse que achava que haveria resistência, e que essa resistência seria superada, porque o trabalho era inegável e ele havia passado 2 anos construindo credibilidade suficiente dentro da sociedade para forçar a questão. Disse que seria uma luta. Disse que acreditava ser uma luta que valia a pena travar. Ela perguntou por quê. Ele disse que porque o trabalho merecia existir com o nome dela nele, e porque achava que poderia estar apaixonado por ela, e essas 2 coisas não eram separadas. Ela disse que era grata, e que achava que também poderia estar apaixonada por ele, e que ainda não tinha certeza de que a sociedade sobreviveria à informação. Ele disse que, na opinião dele, esse era um problema da sociedade. A primavera foi difícil. A carta formal dele ao comitê de membros da sociedade gerou 3 semanas de correspondência contenciosa. 2 membros seniores retiraram seu apoio à expedição. Você gostou da história de hoje? Fica comigo só mais um instante.
Conta para a gente nos comentários, de que cidade você está assistindo. Essa mensagem te tocou? E se tiver ideias para novas histórias, compartilhe, a sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Deixe um like se esta mensagem teve algum significado para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Se você acha que alguém pode gostar desta mensagem, pode compartilhar. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Alguns são links de afiliados, então você ajuda sem custo extra. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.